Olá, seja bem-vindo à aula 2 do nosso módulo Lógica de Programação. Eu mantive aqui o algoritmo da nossa aula anterior, o algoritmo de preparar o café, e fiz uma pequena inversão aqui de instruções. Eu coloquei essa instrução colocar a água fervida no coador, depois da instrução filtrar café. Então, se o computador fosse executar o nosso algoritmo do jeito que ele está agora, quando ele chegasse nessas linhas aqui, nessas instruções, né, adicionar ao filtro de papel 4 colheres de sopa com o pó do café, manter o recipiente com água no fogo até a água ferver, filtrar o café. Nesse momento, ele encontraria um erro, porque ele não conseguiria filtrar o café sem a gente colocar a água fervida no coador. Portanto, esse algoritmo, embora o propósito dele era ser um algoritmo, ele não, de fato, conseguiu exercer a função dele de um algoritmo. Por quê? Como nós vimos na aula anterior, o objetivo principal do algoritmo, e único, é resolver um problema específico. E neste caso aqui, esse algoritmo não conseguiria resolver o nosso problema, que é preparar o café. Agora, eu separei um outro exemplo aqui, que é o algoritmo que vai resolver o seguinte problema: sacar dinheiro de conta corrente. Só que nesse algoritmo nós temos outros 2 novos elementos da lógica de programação que nós não tínhamos visto até agora. Então agora nosso algoritmo começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas não se preocupe, eu vou explicar tudo detalhadamente. Bom, o objetivo principal, como eu disse, desse algoritmo é resolver o seguinte problema: efetuar um saque de dinheiro de conta bancária. Então o que eu fiz? Eu defini aqui 2 variáveis. Aqui entra nosso primeiro novo elemento que nós não tínhamos falado até então, que são variáveis. Eu chamei uma variável, dei um nome para ela de saldo, e a outra de saque. Na variável saldo eu vou armazenar o valor em dinheiro que eu tenho na conta corrente, e na variável saque eu vou armazenar o valor que eu desejo sacar. O que é variável? Então vou dar um exemplo aqui no sentido figurado para ficar mais fácil de você entender. Imagine agora na sua frente que você tem 2 folhas de papel. Pega uma folha de papel e escreve nela saldo. Pega uma outra folha de papel e escreve saque. O que aconteceu? Nesse momento, quando nós definimos uma variável no nosso algoritmo, ou no nosso programa, o computador reserva em memória RAM um espaço onde eu posso armazenar valores para essa variável. A memória RAM dos computadores é uma memória temporária, ou seja, toda vez que você desliga o computador, todos os dados que estão na memória RAM são perdidos. Por isso que ela é uma memória temporária. Porém, essa memória ela é muito utilizada pelos programas, pelos algoritmos, para armazenar valores temporariamente. Posso mudar o valor dessas variáveis durante a execução dos meus algoritmos, por isso o nome variável. Então, o que eu fiz aqui foi definir 2 variáveis para o meu algoritmo para que ele possa controlar qual que é o valor que eu tenho saldo em conta corrente versus o valor que eu estou tentando sacar da minha conta corrente. Dado essa definição, aqui eu estou, na próxima linha aqui no meu algoritmo, eu estou executando essa instrução aqui, que é, eu estou atribuindo para a minha variável saldo o valor igual a R$300. Então eu estou assumindo que o meu saldo em conta corrente, meu algoritmo está entendendo que o meu saldo em conta corrente é igual a R$300. Ok, quando ele chegar nessa linha, eu estou dizendo o quê? Eu estou atribuindo para a minha variável saque, ou seja, o espaço que eu reservei em memória para guardar o valor de saque e o valor de saldo, né? Então estou guardando essa variável saque aqui, o valor que eu quero sacar nesse momento, que é igual a R$150. Legal. Quando o computador executar a próxima linha do meu algoritmo, aqui ele vai fazer um teste. E aqui é um novo elemento que nós estamos aprendendo nessa aula. Na aula anterior a gente viu o elemento C, que é um elemento condicional para você testar um ou mais valor de uma determinada condição. Nesse momento aqui, eu tenho um outro elemento, além do C, que é o que nós chamamos de operador de comparação, ou operadores de comparação. Todas as linguagens de programação, como eu disse na aula anterior, a lógica de programação, ela tem os seus elementos e as suas estruturas. E esses elementos, eles existem em todas as linguagens, todas as tecnologias de linguagem de programação, porque eles são a base da estrutura da lógica de programação, ou seja, eles são a base de estruturas e elementos dos algoritmos. E os operadores de comparação são mais um desses elementos da lógica de programação. Neste algoritmo eu estou usando um dos operadores de comparação, que é o menor ou igual. Mas existem outros tipos de operadores de comparação. E eu detalho cada um deles no meu treinamento domínio completo em Python, ok? Mas voltando aqui, quando o computador chegar nessa linha do algoritmo, ele vai fazer o teste condicional aqui desse elemento C, onde eu estou testando se o valor que está na variável saque é menor ou igual ao valor que está na variável saldo. Obviamente eu não posso deixar que o meu algoritmo prossiga com as instruções de saque se o valor que eu estiver tentando sacar for maior que o saldo que eu tenho na minha conta corrente. Então, neste momento, como eu atribuí para a minha variável saque o valor de R$150, 150 é menor do que o valor que eu tenho em saldo, que é 300. Então, o meu algoritmo aqui vai, assim que ele executar essa linha, o computador vai entender que esse teste é verdadeiro. Se esse teste é verdadeiro, ele vai executar as próximas instruções que estão dentro do meu bloco de comandos aqui do elemento C, que são: a próxima instrução é efetuar o saque do dinheiro.
E para efetuar o saque do dinheiro, eu tenho que fazer uma operação matemática simples aqui de subtração, que é o valor que está na minha variável saldo, que é R$300, vai receber o valor que está nela, ou seja, R$300, menos o valor que está na minha variável saque, que é 150. Então, neste momento, o valor da minha variável saldo passará a ser R$150. Depois que o computador executar essa linha do meu algoritmo, ele vai para a próxima, que é simplesmente uma instrução para mostrar na tela para o usuário, que é o usuário que acessou aqui a conta bancária pelo terminal do caixa eletrônico, o valor atualizado do saldo em conta corrente. Terminando toda essa última linha aqui, ele finaliza a instrução do bloco de comandos do elemento C e finaliza o algoritmo. Só que a gente tem um segundo cenário, que imagina que eu agora aqui informasse, ao invés de 150, eu informasse um outro valor, R$350. Eu dei uma pequena pausa e alterei aqui o valor da variável saque para R$350. Então, nesse momento, com esse novo valor aqui na minha variável saque, qual que seria o comportamento do meu algoritmo? O computador executaria essa linha, atribuindo 350 para a variável saque. Quando ele chegasse aqui nesse teste do elemento C, esse teste condicional, o retorno aqui seria o quê? Falso. Por quê? Saque, ele não é menor ou igual a saldo, ele é maior. Portanto, esse teste condicional aqui retornaria um valor igual a falso. Então, ele não executaria as operações, né, ou as instruções de saque aqui no meu algoritmo. Ele sairia aqui, ele pularia todos esses comandos aqui, iria direto para o caso contrário, que é quando o C retornar falso, ele entra aqui no caso contrário. E aqui, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai mostrar uma mensagem na tela para o usuário, saldo em conta corrente insuficiente, e finalizaria o algoritmo. Agora nós temos aqui um outro algoritmo para resolver o problema de encher pneu de bicicleta modelo estrada. Porque nós temos aí dois modelos assim populares, né? Um de bicicleta, um é mountain bike, e o outro é modelo estrada, que é aquela que tem um pneu fininho, né? Conhecido também como modelo speed. Legal, vamos imaginar uma situação do nosso dia a dia normal, se nós precisamos encher o pneu da nossa bicicleta. O que a gente vai fazer? A gente vai apoiar a bicicleta num determinado local, para que ela não caia. Vamos pegar a bomba de encher pneu, conectar a bomba no pneu e iniciar o procedimento para inflar ali, né, a câmara do pneu da bicicleta. E na medida que a gente for fazendo esse movimento para inflar, né, injetar ar dentro do pneu da bicicleta, a gente vai constantemente checar a pressão do pneu. Nós temos duas formas de checar a pressão do pneu. Considerando que você pode estar usando uma bomba para encher pneu que tem aquele visor com ponteiro que mostra qual que é a pressão do ar dentro do pneu da bicicleta, você não vai precisar ficar colocando, né, a mão no pneu para testar a pressão. Mas também você pode estar usando uma bomba que não tem esse visor, então o que você vai fazer? Na medida que você for inflando o ar, injetando, né, ar dentro do pneu da bicicleta, a gente coloca a mão ali, né, no pneu para ver se ele está com a pressão, né, a gente perceber se está com a pressão ideal para aquele pneu, certo? Ok, então isso é uma situação muito normal que a gente faz no nosso dia a dia. Agora, como que nós transcrevemos essas instruções para o nosso algoritmo, de forma que o computador, ao executar cada uma dessas instruções, ele resolva o problema para nós, que é encher o pneu da nossa bicicleta. Então, eu escrevi aqui, eu coloquei essas instruções dentro de uma estrutura de algoritmo. Como que esse algoritmo vai funcionar? Então, aqui em cima eu coloquei o título do algoritmo encher pneu de bicicleta, modelo estrada. A primeira instrução que o algoritmo vai executar vai ser de pegar a bomba para encher o pneu. Depois ele vai conectar a bomba ao bico do pneu da bicicleta. E aqui eu defini uma variável chamada pressão máxima, que inicialmente eu estou atribuindo o valor dela igual a 0. Ela está iniciando, eu quero garantir que ela inicie com o valor, ela inicie zerada. Depois, eu vou iniciar o procedimento com a bomba para encher o pneu. Legal. A próxima instrução, e aqui entra um elemento novo, que é o elemento enquanto, que é um dos elementos dos algoritmos. O elemento enquanto, ele executa todas as instruções que estão dentro do seu escopo, enquanto a condição dele seja verdadeira. Então, o que implica, né? O que significa executar as instruções que estão no seu escopo? São todos os comandos que estão logo abaixo do enquanto. Então, aqui você está vendo que depois do enquanto eu tenho duas linhas aqui, tem duas instruções. Essas duas linhas aqui, elas serão executadas enquanto esse teste condicional aqui do enquanto retornar verdadeiro. Quando ele retornar falso, então o enquanto não vai entrar dentro do seu escopo, não vai executar as instruções que estão dentro desse bloco de comandos e vai sair, ou seja, vai sair do escopo do enquanto e vai para a próxima linha depois dessa estrutura de enquanto e vai seguir o algoritmo. Esse tipo de comando é chamado de estruturas em laço. Por quê? Elas vão, ou seja, estruturas de repetição. Ou seja, enquanto essa condição aqui for verdadeira, o algoritmo vai ficar repetindo todas as instruções que estiverem dentro do escopo do laço do enquanto. Então, voltando ao raciocínio, meu algoritmo está aqui agora, iniciei o procedimento, ele vai iniciar, né, o procedimento aqui com a bomba para encher o pneu. Quando ele chegar aqui no enquanto, ele vai testar. O valor da variável pressão máxima é menor que 100? Como é 0, a condição aqui vai retornar verdadeiro. Sim, verdadeiro. Então, o que ele vai fazer? Vai continuar executando o procedimento de encher o pneu. A próxima linha, ela tem uma outra função muito importante.
Para que o valor dessa variável mude, eu preciso incrementar o valor nela. Então aqui o algoritmo vai pegar o valor que está na variável, que nesse momento é 0, vai receber 0 mais 10. Aqui eu determinei de 10 em 10, e aqui esse 10 e esse 100, essa variável, pressão máxima, nós temos que lembrar que a medida que nós estamos usando aqui é a medida de PSI, que para uma bike modelo estrada, geralmente a pressão ideal para um pneu de uma bike desse modelo é entre 90 a 100 PSI. Então eu determinei aqui como 100. E para esse comando enquanto que essa estrutura em laço ficar mais otimizada, eu mantive o incremento em 10 em 10. Ou seja, para chegar ao valor 100, essa estrutura aqui vai ter que se repetir 10 vezes. Então quando o algoritmo chegar nessa instrução, ele vai somar a variável pressão máxima mais 10. Então ele veio aqui, somou agora 10. O que ele vai fazer? Ele vai continuar dentro do enquanto, porque ele vai voltar aqui e vai testar a variável pressão máxima. Pressão máxima é menor que 100? Porque a pressão máxima agora é 10. Então ele vai descer aqui e vai executar de novo as instruções. Continuar enchendo o pneu e vai atribuir mais 10 para a pressão máxima. Só que agora, a pressão máxima ela é 10, que vai receber 10 mais 10. Então a pressão máxima agora é 20. Então, depois do algoritmo executar essa instrução, ele vai retornar aqui no início do escopo do enquanto e vai novamente testar a variável pressão máxima. Pressão máxima é 20. 20 é menor que 100? Sim. Então ele vai executar. Ele vai ficar executando essas duas instruções até que o valor da variável pressão máxima seja 100. Quando for 100, ele vai testar. Pressão máxima é menor que 100? Não, porque é igual a 100. Então essa condição vai retornar um valor igual a falso. E aí, o que vai acontecer? O nosso algoritmo não vai executar essas instruções que estão dentro da estrutura de laço do enquanto e vai para a próxima instrução, que é fim do enquanto, e ele vai finalizar o algoritmo, e aí ele terá resolvido o nosso problema, que era para encher o pneu da bicicleta modelo estrada até o valor máximo de 100 PSI. Legal? Então, até aqui nós conhecemos já 4 elementos. A gente conheceu o elemento C, a gente conheceu o elemento variável, a gente conheceu o elemento operador de comparação, e agora nós conhecemos o elemento enquanto.